Tá? Então, começamos aqui, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei o GeoGebra, digitei a função lá, né? Ou seja, eu tenho uma montanha e que ela tem esse formato. É um formato de um paraboloide, né? E esse paraboloide, nesse formato, então ele simula uma montanha. Tá. Então, o que vai acontecer? Vamos ver aqui as continhas. Então, represente a curva de nível da cota. Qual é a cota? 1/2 e menos 1/2. Tá? Então, o que acontece? Tá? Eu tenho 2,5 a 5 sobre 2. Né? Eu escrevi na forma de fração para ficar padronizado. Ah, professor, eu poderia ter deixado na forma decimal e ter feito na calculadora? Né? Aí eu substituí o x e o y, né? 1/2 ao quadrado, né? É 1/4. Tá? Então, 1/2 ao quadrado é 1/4, menos 1/2 ao quadrado é 1/4, ou seja, os sinais negativos que aparecem, esse sinal negativo, esse sinal negativo, esse sinal negativo, esse sinal negativo, né? E aí eu faço a soma de fração, né? Ou seja, aqui eu tenho o seguinte, né? Por que aqui ficou 2, né? Porque eu fiquei com 5/2, né? Menos eu tenho 1/4, menos 1/4 ficou 2/4. Né? Se você quiser, você também pode fazer 2/2. Isso aqui, então, dá 4 sobre 2. 4 sobre 2 dá 2 aqui, né? Então, são maneiras diferentes de somar essas frações, de fazer essa continha. Ah, professor, fiz na calculadora. Ok. O que eu gosto de fazer com fração, eu acho importante a gente revisar a fração. Né? Tá. Bom, aí, acho que eu pulei uma. Deixa eu ver. Pulei uma. Ah, sim. Eu botei letra B, mas é letra C, né? Aqui eu botei letra C, mas é letra B, viu? Só apagar o enunciado. É letra B. Tá. Então, o que acontece? O alpinista, ele decide ir na direção noroeste. Então, aqui eu botei esse ponto, essa rosa dos ventos, para dizer assim, para que lado vai, né, que lado é o noroeste? Então, o noroeste é esse aqui, é NO. Né? Tá, e aí? Né? E aí? Então, como é que eu vou ir na direção noroeste? Então, vamos ver o que é essa direção noroeste. Né? Então, para a gente fazer isso, né, eu deixei para vocês pensarem essa questão. Né? Então, vamos colocar um sistema cartesiano. Aí, engenheiro adora sistema cartesiano. Eu coloquei um sistema cartesiano para a gente ver o que acontece. Tem o sistema cartesiano ali. Tá. Vamos botar a direção noroeste. Qual é a direção noroeste? A direção noroeste é essa. Né? Qual, se eu tenho uma direção, eu tenho que ter um ângulo em referência a alguém. Então, a minha referência é sempre o eixo das abscissas. Né? Então, qual é o ângulo que essa direção noroeste forma com o eixo das abscissas? Ora, tanto a direção noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste, elas dividem o quadrante ao meio. Né? Ou seja, esse ângulo só pode ser um ângulo de 45. Exatamente. 45 graus ali, né? Tá. Então, de posse dessas informações, nós vamos tratar agora de achar o vetor, né? Porque se eu quero calcular a taxa nessa direção, eu preciso saber que vetor é esse. Então tá, que vetor é esse? Professor, Olha. a origem desse plano cartesiano que o senhor botou aí é o ponto ou é a origem zero? É o ponto, né? É o ponto P Não, aqui antes de meio nós. menos 1/2. Sim, a origem é 1/2 menos 1/2. Então, é aqui que acontece. Só para te... É como se eu pegasse esse. Vamos dizer que eu peguei esse pontinho aqui e coloquei lá no meio menos 1/2. Tá? Coloquei lá.
Pode ser assim. Mas sabe que o vetor eu posso levar ele para onde eu quero, mantendo as características dele. Também. Tá? Mas eu fui lá e coloquei lá em cima. Bom, aí o que acontece? Eu vou olhar para esse meu vetor. Uma situação que é importante, que a gente tem que deixar claro, que o vetor que nós estamos trabalhando, ele é um versor. Lá da geometria analítica, você vai ver que versor ele tem uma característica muito, 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 muito importante. Ele é o... Tá. O versor ele tem como característica importante que é o módulo 1, que é o comprimento 1. Né? Então, sempre quando eu for trabalhar com um ponto cardial, por exemplo, eu vou considerar esse módulo 1. Tá? Porque nós estamos trabalhando o U grande, o U de X, né? Aquele, se eu pegar o U de XI mais o U de YJ, calcular o módulo desse vetor aqui, desse que é o versor, esse módulo, para qualquer dos exemplos anteriores, se eu fizer esse módulo, isso aqui vai dar 1. Sempre. Isso é um versor. Lá na geometria analítica eu vou explicar bem direitinho o que é o versor. Tá? Mas o módulo, né, é 1. Então eu considerei o módulo 1. Então eu quero saber agora a projeção desse vetor. Aqui que apareceu essa flechinha. E eu estou preocupado em saber qual é a projeção desse vetor no eixo Y. Essa projeção desse vetor no eixo Y é o meu U de Y. Ou seja, essa projeção é o meu U de Y. Então, como é que eu vou calcular essa projeção? Apareceu uma vezes o seno de 45. Vamos ver o que eu fiz aqui. Qual a maldade? Maldade é triângulo. A projeção é no U de Y mesmo? Sim. Eu estou olhando a projeção do de Y, depois eu vou ter a projeção do de X. Até vou fazer ela aqui. Ó. Vou ter uma projeção ali. Vou ter duas. Então, essa aqui, né? Ou seja, essa distância aqui, né? O meu vetor é meu U de Y. Essa distância aqui de baixo é meu U de X. O meu ângulo é de 45 graus. E esse comprimento aqui, ele vale 1. A gente definiu. Né? Eu falei lá, esse comprimento ele vale 1. Então, se eu pensar no seno de 45 graus, o que é seno de 45 graus? Se definiu como seno. Seno de 45 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto ao ângulo é o de Y. Quem é a hipotenusa? 1, né? Então, quem é meu U de Y? Meu U de Y é... Ou seja, esse 1 passou multiplicando, ficou 1 vezes o seno de 45. Ah, professor, é a mesma coisa que dizer seno de 45. Exato. A mesma coisa que dizer seno de 45. Se eu fizer na calculadora seno de 45, isso dá raiz de 2 sobre 2. Ou 0,7, se eu não me engano, né? Então, isso aqui eu fiz o que a gente chama lá na geometria analítica, você também vê isso na física, de decompor um vetor. Eu decompus o vetor, ou seja, eu peguei a projeção dele em Y. Agora, eu vou fazer a projeção dele em X. Ora, como é que eu vou fazer a projeção dele em X? Cosseno de 45 graus. E que cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Ora, quem é o cateto adjacente? O de X. Quem é a hipotenusa? 1. Então, novamente, 1 vezes o cosseno de 45 vai ficar, então, quem? Ah, professor, mas ficou menos. Por que apareceu esse menos? Quem é que dá essa aí? Quem é que sugere? Por que apareceu menos?
apareceu menos. Quadrante, né? Exatamente. X negativo. Por causa do quadrante. Exatamente, eu estou olhando para cá, né? Então, eu estou olhando nessa direção aqui. Se eu estou olhando nessa direção aqui, eu estou olhando o quadrante. Então, por que eu estou nessa direção, eu estou olhando o quadrante. Alguém pode dizer assim, professor, mas professor, se eu tivesse pego o ângulo, vou pegar outra coisa. Esse ângulo aqui, que é o 135 graus, dava na mesma. E aí eu não precisava me preocupar com o sinal, porque cosseno de 135 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Também. Né? Mas eu deixei da forma que a gente possa trabalhar com triângulo retângulo. E trabalhar com triângulo retângulo é muito importante. Vocês vão precisar disso bastante na disciplina de vocês, nas disciplinas. Tá? Então, eu decompus o vetor usando um triângulo retângulo. Tá? Bom, então, vamos apagar isso aqui. E aí, vamos ver o que acontece aqui. Tem mais alguns exemplos para dar, né? Então, aí eu tenho... Professor, fale. Desculpe interromper, mas no nosso ponto é 1/2 e menos 1/2, não é? Isso. Então, é como se eu tivesse... O que a gente faz? A gente, por enquanto, esquece esse ponto. Tá? Por quê? O que acontece? Vamos ver o seguinte. Quando eu tenho um vetor, aqui está meu 1,5 e menos 1,5. Tá? E aqui está a minha origem. Tá? Então, eu vou pegar esse vetor aqui, e se eu trazer esse vetor para cá, preservando o ângulo de 45 graus, no mesmo tamanho, é a mesma coisa, tanto faz. Ou seja, a projeção dele aqui, esse tamanho daqui até aqui, é a raiz de 2 sobre 2. Aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Então, é como se eu pegasse esse vetor e colocasse aqui. Tanto faz. Você pegar ele aqui como pegar ele aqui. Mas a tua interpretação é a partir daqui. Tu vai fazer a conta, vai pegar esse Foi ponto. só para facilitar um pouquinho mais a nossa compreensão. Tá? É exatamente isso. Tá, então, eu peguei o versor, ficou menos 2, menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. E é versor, não é vetor. Quem está fazendo geometria analítica álgebra linear, amanhã vai conhecer o versor. Tá? Quem não faz, semestre que vem vai descobrir o que é. Mas é o que a gente usa aqui. Menos raiz de 2 sobre 2. O meu U de y é raiz de 2 sobre 2. Certo? Eu acho que a minha bateria... A bateria do... Acabou. Tá. Não quer correr ou não quer o X-Bacon? Ou não quer o compromisso? Tá. Então... Ali dá mais merda. O microfone é aberto. Eu estou escutando o microfone. Então, agora se eu for fazer a conta, usando tudo que a gente tem, tá? Vou fazer a conta usando tudo que a gente tem aqui. Então, eu vou ter que fazer, então, vou calcular a derivada na direção noroeste, né? Vou calcular a derivada na direção noroeste no ponto 1 e menos 1,5. 1,5 e menos 1,5. Então, eu vou calcular a derivada vezes u de x. Vou calcular a derivada vezes u de x. Tá? Então, tem a minha função. A minha função é 2,5 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Então, essa é a minha função. Então, se eu for fazer a derivada dessa função, o que vai acontecer? Eu calculo a derivada, vai ficar menos 2x, né? Então, faço essa derivada, deu menos 2x. Aqui o menos 2x. Substituo no ponto, 1,5 e menos 1,5, sobrou menos 1. Calculo a derivada em y, vai ficar menos 2y. Aqui. Substituo no ponto, porque aqui tem um menos, né? Parece que não, mas é menos, até parece um mais. Mas é menos 1,5. Né? Aqui é menos 1,5. E aí ficou
1. Então, agora aplicando a derivada direcional. Então, ficou menos 1 vezes menos raiz de 2 sobre 2, mais 1 vezes raiz de 2 sobre 2. O que aconteceu? Sobrou raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2. O que aconteceu na hora de fazer essa conta? Vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2 sobre 2. Simplificou isso com esse, sobrou raiz de 2. Simplesmente foi uma soma de fração, tá? Não tem mistério nenhum. Então, por isso que ficou essa raiz de 2. Bom, então, a derivada nesta direção, na direção noroeste, é raiz de 2. Tá. Vamos ver, porque tem mais outra pergunta que ele faz. Tá? Vamos ver aqui. Então, agora ele pergunta: se o alpinista no ponto P for na direção de Q, né? Então, ele está aqui no meu ponto P, que é o ponto menos 1 e 1, e ele vai na direção do ponto Q. O ponto Q é o ponto 1/4 e 0, né? Ou seja, ele está aqui, ou seja, eu estou em menos 1/2, estou em 1/2 e menos 1/2, e eu vou ir nessa direção aqui. Então, aqui está meu P, e aqui está meu Q. Ah, estou no meu P, estou indo na direção do Q. Como é que eu vou obter o vetor de P para Q? Então, se eu estou indo de P para Q, né? Se eu estou indo de P para Q, então eu vou obter fazendo Q menos P, né? Então, se o meu vetor, o meu P é 1/4 e 0, então vai ficar 1/4 menos 1/2, né? Então, 1/4 menos, melhor, esse aqui é o meu vetor Q, né? 1/4 menos 1/2, tá aqui, e 0 menos 1/2. Ou seja, 1/4 menos 1/2 dá menos 1/4. Menos 1/2 dá 1/2. Certo? Então, o vetor em questão é menos 1/4. Tá? Se eu quiser escrever na forma IJ, né? Então poderia ser menos 1/4 de I mais 1/2 de J. Também posso escrever assim. Tá? Bom, esse I e J são as direções horizontal e vertical. Bom, então, qual é o módulo do vetor PQ? Aí eu vou calcular o módulo do vetor PQ. Então, menos 1/4 ao quadrado, então menos 1/4 ao quadrado, mais 1/2 ao quadrado. Então, menos 1/4 ao quadrado é 1/16. 1/2 ao quadrado é 1/4. Se eu faço essa soma, né, isso dá 5 sobre 16. Né? Como é que eu faço essa soma? Então, eu mantenho um denominador igual 16, por quê? Porque 16 dá para dividir por 4. Então, 16 que divide 1, 1. 16 que divide 4 dá 4, né? Então, sobrou 5/4. Tiro a raiz. Então, raiz quadrada de 5/16 dá quanto? A raiz de 5 sobre 4, né? Então, este é o módulo do vetor PQ. Tá. E agora, José? Vamos ver o que veio aqui. Eu preciso calcular o U de x. Como é que é o U de x? É a componente em x do vetor PQ sobre o módulo de PQ. Quem é a componente em x? Né? Lembrando, meu vetor PQ era quem? Era menos 1/4 para I, mais 1/2 para J. Né? Então, menos 1/4 era o meu PQ em x, a componente em x. 1/4 dividido pelo módulo. O módulo é a raiz de 5 sobre 4. Né? O que acontece se eu faço a conta? Como é que eu faço uma divisão de fração? Mantenho o primeiro vezes o inverso do segundo. Né? Simplificou esse com esse, sobrou menos 1 sobre raiz de 5. Tá? Vamos para o próximo. 1/2, que é esse valor aqui, 1/2, que é a componente em y,
né, do meu vetor, a componente em y do vetor, 1 meio sobre o módulo. Então, vai ficar 1 meio vezes 4 raiz de 5. 4 que divide 2 dá 2 sobre raiz de 5. Tá? Parece umas contas feias, mas é uma coisa bem simples, gente. Vocês são muito medrosos. Então eu sei U de x, tem U de y. Tá. Vamos adiante. Então agora eu vou calcular a derivada direcional na direção PQ. Tá. A derivada em x a gente já conhece. Isso aqui foi calculado antes. Menos 1. Isso aqui foi calculado antes. 1. Ou seja, é um resultado que já veio do item anterior. Não precisamos fazer de novo. Só coloquei para preencher slide. Agora vamos fazer a calcular em PQ. Então, é o menos 1 vezes o resultado que a gente obteve anteriormente. Então, esse aqui é meu U de x, né? Ou seja, meu U de x está no slide anterior, menos 1 sobre raiz de 5. E esse daqui é o que está lá no slide anterior, esse aqui. Tá. De onde é que veio esse 3? Então, ficou menos 1 vezes 1, ficou 1 positivo sobre raiz de 5. Mais 2 sobre raiz de 5. Como o denominador é igual, sobrou 3 raiz de 5. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver isso aqui num... Vamos ver como é que isso aqui fica num gráfico. Professor, Vale? poderia voltar, por gentileza, só na conta do versor? Vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui. Ó. Aqui. Isso, essa mesmo. Aqui? Não, um pouco antes. Um pouco antes. E Isso. pergunte. Porque pra mim, eu fiz aqui não sei se eu posso ter feito errado, mas não deu esse 5 sobre 16. O que aconteceu? Ó, 1/4, 1/16. Se você chegou aqui, Ah, tá, já entendi, já é positivo ali, botei negativo, desculpa. tá? Então, tomem cuidado, que isso é bem recorrente. Tá? É bem importante a tua dúvida. Tá? Tá? Beleza. Olhando aqui para o gráfico. Tá? Então, o que eu coloquei aqui? Novamente, eu fui lá, coloquei curvas de nível. Né? Vocês têm na lista de exercício alguns exemplos parecidos, né, de como escrever a curva de nível, a equação da curva de nível. E eu fiz as curvas de nível. E aí eu peguei o ponto. O meu ponto é menos 1, menos meio, meio e menos meio. Então tem aqui meu ponto menos meio, menos meio. Tá aqui. Tá aqui o ponto. Sobre esse ponto, eu tenho a cota 2, né? Ou seja, nós tínhamos calculado que a cota nesse ponto é 2. Repara, quando eu cruzo o ponto, ele dá exatamente em cima da cota 2. Tá? Então, a primeira coisa que a gente fez foi calcular na direção noroeste. Né? Nesta direção, ou seja, na direção onde eu tenho um i e um j. Ou melhor, menos um i, ou melhor, menos raiz de 2 mais raiz de 2. Ou seja, formando um ângulo de 45 graus. Aqui tem que formar um ângulo de 45 graus. Né? E a segunda direção foi essa aqui, né? A direção do vetor PQ. Bom, como era 0 e 1/4, tá aqui, né? 0 e 1/4. Aqui tá meu vetor Q. Né? Meu ponto Q, né? PQ. Então aqui tá Q para Q. Então o Q tá aqui. E o Q tá aqui, né? Que era 0 e 1/4. Então, nesta direção aqui, qual é a taxa? Raiz de 2. Qual é a taxa nesta direção aqui? A taxa nessa direção é 3 raiz de 5. Ou seja, a taxa nessa direção aqui é 3 raiz de 5. Agora eu faço a pergunta, qual deles é a maior taxa? Ora, raiz de 2, se a minha calculadora mental não me falha,
é 1,41. Ou seja, em qual direção esse alpinista vai subir mais rapidamente? Vai subir mais rápido nessa direção aqui. Né? Se ele for nessa direção aqui, a taxa de subida é de 1,3. Nesta direção aqui, a taxa de subida é 1,41, né? Que é a raiz de 2. A raiz de 2, está na calculadora, dá 1,41. Tá? Então, a melhor taxa é a taxa em vermelho. Ô, professor, uma dúvida. Tá, isso daí quer dizer, então, que quanto maior a taxa, maior a inclinação. Exatamente. E, de regra, ele chega mais rápido porque é mais inclinado. Exatamente. Nessa direção, ele está mais inclinado. Uma escada colada na parede e uma escada deitada na parede. Para chegar no mesmo ponto. Tem que ser maior. Tá. Isso. Ou seja, se eu for nessa direção, eu vou subir mais lento. Nessa direção, eu vou subir mais rápido. Né? Tá. E aí, então, vem uma questão. A gente sempre pode saber qual é a direção de maior crescimento, que eu vou subir mais rápido. Sim. Existe uma direção. Toda vez que a gente fala em direção, a gente está falando em vetor. Isso é um vetor especial. Um vetor bem famoso, que vocês vão escutar bastante por aí, que é o gradiente. Né? Quem faz fenômeno de transporte logo vai ver lá o gradiente do calor. Né? Ou quem trabalha com processo de difusão, né? o gradiente de fluxo. Né? Então, o gradiente, ele é um vetor. Tá? E ele é definido pelas derivadas da função. Tá? Ou seja, qual é a definição dele? A pergunta que ele faz: qual é a direção que a função cresce mais rápido? Então, qual é a direção que ela cresce mais rápido? É a direção do gradiente, ou seja, a direção que o alpinista sobe mais rápido. Né? E ele é calculado dessa maneira. Ou seja, a derivada em x é a componente horizontal. A derivada em y é a componente vertical. Tem mistério. Já fizemos isso. Já sabemos calcular a derivada. Então já sabemos montar o gradiente. E já sabemos agora a interpretação dele. Que ele vai para a direção de maior crescimento. Então tá aí. Né? Bom, nós tínhamos visto. Lembra que eu disse? Não precisamos calcular as derivadas nesse ponto. Porque as derivadas nesse ponto a gente já conhece. E quem são as derivadas nesse ponto? O nosso gradiente. Né? Está aqui. A derivada em x é menos 1. Está aqui. A derivada em y é 1. Está aqui. Então, quem é meu gradiente da função na direção 1 e menos 1? Menos i mais j. Simples assim. Tá? Simples assim. Sem mistério. Então, se eu for olhar aqui, esse é meu gradiente, ou seja, aquilo que o colega ali lembrou. Essa é a direção mais íngreme, que eu tenho a subida mais puxada. Né? Ela é mais puxada porque a taxa de subida é mais puxada, a maior, a raiz de 2. Aqui eu tenho a taxa de subida mais leve. A taxa de subida é em torno de 1,3, 1,34 essa taxa de subida. Tá? Bom, olhando para esse exemplo, aqui. Olhando para esse exemplo que a gente tinha feito anteriormente, na primeira live, nós temos o seguinte. Né? Nós temos esta função e as derivadas calculadas no ponto foi menos 12 e 7. Né? Menos 12 e 7. Então, se eu calculo, eu vou pegar o gradiente é a derivada em x, aqui é a derivada em x. Derivada em y, aqui é a derivada em y. Montei o gradiente. Então, vamos ver o que acontece. Vamos botar lá no gráfico. Então, a gente viu o seguinte, que no ponto 1 para x e 5 para y, né,
Nessa direção I mais J, a taxa era negativa, ou seja, ele estava descendo a ladeira. Ou seja, ali ele está descendo. Aqui ele está subindo. Mas ele está subindo mais lento, né? Isso ali dá 0,9, em torno de 0,9. Né? E aqui é a direção do gradiente. Nessa direção, ele vai crescer muito mais rápido. Se a gente for observar, olha só, aqui eu estou na cota 11, aqui já é a cota 15, ó. Né? Bom, essa aqui é a minha cota 11 e essa aqui é a minha cota 15. E aqui, ó, até ele chegar na cota 15, olha só quanto ele demora para chegar na cota 15. Ou seja, aqui ele sobe muito mais rápido do que aqui. Né? Então, se eu fosse fazer uma subida, a subida do gradiente, né, é a subida mais íngreme, a subida mais rápida. Tá? Bom, e aqui então a gente vai encerrar então a nossa segunda live. A gente tem uma terceira live. Né? Vamos fazer, deixa eu ver que horas são, no relógio. Vou fechar aqui. Agora são 21h15. 15 minutos para fazer o exercício. Esse exercício aqui. 21h30. Eu vou colocar o link lá no Moodle. E 21h30 a gente volta. Tentem resolver esse exercício aqui. Eu vou corrigir ele na sequência. Certo? Então, tentem fazer esse exercício. Na sequência, eu corrijo ele. Certo? 21h30 eu vou colocar o link. Certo? Pode ser? Ninguém disse nada. Fechei. 21h30, coloquei o link. Pode ser, professor. Tenta resolver o exercício. Ok? Ok. Então tá, pessoal. Ok. Fale. Não, tudo certo. 9h30 a gente volta. Tá, beleza.